Olá, internautas do J+, que estão assistindo essa live pelo Instagram. Obviamente que a gente vai ter que guardar um pouquinho para que um número razoável de pessoas entrem aqui na nossa transmissão. Essa é uma transmissão, claro que bastante extraordinária. A gente está hoje num dia bastante extraordinário aqui para Canoinhas, né? Cidade de Canoinhas, pela primeira vez na história, tivemos um prefeito e um vice-prefeito presos aqui na cidade. Eu gostaria de iniciar, então, agradecendo a presença da Poliana Orlonski, jornalista, que compartilha comigo a apresentação do Fala Cidade na Rádio 98 FM, e ela vai acompanhar, né, ela vai estar comigo ao longo dessa live. A gente não pode ceder uma hora, então, no máximo uma hora, a gente vai conversar com vocês para te atualizar, te manter atualizado, né, sobre a Operação Etupater Filho, a 7ª fase da Operação Etupater Filho, que foi desencadeada hoje aqui em Canoinhas. Obrigado, Poli. Obrigada a você, Ednei. Vamos lá, né? Tem muita coisa para ser falada. Muita informação para ser analisada, né, ao longo aí dessa nossa transmissão, né? Então, queria desde já agradecer você, né, que está nos acompanhando e dizer que curta, compartilhe, aproveite também para seguir a página do J+, no Instagram. A gente está aí já há algum tempo num processo de expansão das nossas postagens no Instagram, então a gente está trabalhando muito com stories, com reels, né? A gente chega aqui na redação, eu e o Luiz Felipe Marchalk, já começamos fazendo ali um story sobre como vai ser o nosso dia, sobre o que a gente já tem postado, né? A gente tem trabalhado também com algumas coisas de humor dentro do Instagram, tá bem bacana você seguir. Tem conteúdo que você não vê no site, né? Que você não vê no Facebook, mas você vê no Instagram, é conteúdo exclusivo. E além da atualização diária, tanto no feed, quanto no stories, quanto em reels, né, onde a gente faz, então, uma atualização aí das informações para vocês, né. Aqui nos bastidores está o Luiz Felipe Rainer, tio Harry, que está coordenando aí essa nossa transmissão. Qualquer coisa ele acompanha ali a sua reclamação, sua queixa, né, se você está com dificuldade para ver qualquer coisa, você reclama ali para que a gente possa, então, melhorar aqui essa transmissão, né, para que seja uma coisa bacana, tanto para nós quanto para você, amigo internauta que curte, que segue a página do J+, no Instagram. Aproveita para compartilhar essa nossa live com os seus contatos, né? E assim também eles têm acesso às informações que a gente vai repassar a partir de agora para você. Temos um número razoável, Luiz Felipe, de seguidores que estão assistindo a nossa live. 290 pessoas, bacana. Vamos lá então, falando para vocês aqui o que aconteceu hoje aqui em Canoinhas. Então vamos lá, foi a 7ª fase da Operação Etupater Filho, que foi desencadeada hoje aqui no município. Vamos começar lá fazendo um retrospecto, lá desde o início da primeira fase da Operação Etupater Filho. Para ser mais preciso, vamos começar lá da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi uma das operações mais importantes que esse país viu, né? Falou em Lava Jato, todo mundo lembra, né? E aí o que nós estamos vendo não é um desdobramento da Lava Jato, mas chegamos aqui por conta disso, né, Ednei? Exatamente. Havia uma suspeita de irregularidade numa licitação que aconteceu no Paraná. Uma licitação pública que aconteceu no Paraná. Aí isso foi para a Operação Lava Jato, iniciou-se uma investigação e foram grampeados os telefones dos acusados. Numa dessas conversas foi pego, então, uma citação a um empresário de Porto União da Vitória, que estaria envolvido nessa fraude à licitação. E aí, então, a Justiça do Paraná autorizou grampear o telefone dessa pessoa, desse empresário lá de União da Vitória. O que acontece quando eles vão ouvir as conversas? Há uma conversa extremamente suspeita entre esse empresário de Porto União e o ex-prefeito de Major Vieira, Orildo Severnini. O que eles fizeram? Eles desmembraram isso, pegaram esse pedaço da investigação, né, essas falas, e encaminharam para o Ministério Público de Santa Catarina, mais precisamente para a Promotoria de Justiça aqui de Canoinhas, já que é a comarca que abarca a cidade de Major Vieira. O Dr. Renato Maia de Faria recebeu esse conteúdo e passou a investigar a partir desse conteúdo. E aí foram pedidos novos quebras de sigilo bancário, telefônico, de dados, né, com relação ao prefeito Orildo Severnini, ao seu filho, o Marcos Vinícius Severnini, e dali, então, se descobriu um vasto esquema de corrupção envolvendo o prefeito de Major Vieira e esse empresário de União da Vitória. A primeira condenação de mais de 40 anos que o Orildo recebeu
foi a partir dessa investigação, nas primeiras fases da Operação Et Pater Filium. E até hoje ele e o Mano, né, condenados, estão presos. E aí, dali também, surgiu a figura do prefeito Adelmo Alberti de Bela Vista do Todo, porque foi como um novelo, foi puxando, né? E dali, daquelas conversas interceptadas do prefeito Orildo Severnini, se descobriu que também havia um esquema semelhante em Bela Vista do Todo. Então se chegou até o Adelmo Alberti, ao Claudinei Ribeiro, que era o seu secretário de Desenvolvimento Econômico, se não me engano, era secretário do Adelmo à época, né? E o vereador Wilson Stelzner. Tanto é que os três foram presos. Hoje só o Adelmo e o Claudinei estão presos. Mas a figura mais importante que nos interessa aí dessa investigação, para a gente entender o que está acontecendo aqui em Canoinhas, chama-se Josiel Dembinski. Era um dito empresário lá de Bela Vista do Todo que fazia negócios escusos com o prefeito Adelmo Alberti. Na prática, o que ele fazia? Ele funcionava como uma espécie de laranja. Primeiro, para dizer que era empresário, coisa que ele não tinha condição de ser. Então, ele recebia maquinários que eram comprados pelo prefeito Adelmo, que o usava como laranja. E dessa forma, além disso, o beneficiava nas licitações que eram criadas pelo município. O Josiel foi usado tanto em Major como em Bela Vista do Todo, além de outros, como o próprio Wilson Stelzner, que é ainda vereador de Bela Vista do Todo, porque ele não foi destituído, né? Ele foi solto, ele não pode assumir essa função, mas ele segue com o mandato de vereador, porque não foi cassado. E essa figura do Josiel Dembinski, quando se chegou nele, né, ele foi preso, assim como o Adelmo, assim como o Claudinei, assim como o Wilson Stelzner. Quando se chegou nessa figura do Josiel Dembinski, começou a se encontrar uma conexão com Canoinhas. Por quê? Porque o Josiel Dembinski tinha simplesmente 24 contratos com a Prefeitura de Canoinhas. Uma coisa muito incomum, que a gente mostrou no J+, era o prefeito assinar contratos em janeiro. Janeiro é o mês que não acontece nada no município. Primeiro porque os servidores públicos estão todos de férias coletiva. Poucos estão trabalhando. Geralmente o pessoal da saúde fica em regime de revezamento ali, né, durante o mês de janeiro. Obras, nada acontece. É um mês parado. Só se faz o básico do básico. Porém, só no mês de janeiro do ano passado, o prefeito Beto Passos tinha assinado 4 contratos com o Dembinski. Quer dizer, ele tinha faturado muito dinheiro com a Prefeitura de Canoinhas. Quando a gente ia lá esmiuçar esses contratos, e principalmente os processos licitatórios, o que a gente encontrava? Encontrava quase sempre o Wilson Stelzner, que já tinha sido preso por fraude à licitação em Bela Vista do Todo, encontrava outros nomes bem suspeitos, parecendo com laranja mesmo, e encontrava, inclusive, documentos do Wilson Stelzner com o CNPJ do Dembinski e vice-versa. Havia o telefone do Dembinski na documentação do Wilson Stelzner como se fosse a mesma pessoa. E, obviamente, que para um processo licitatório, 2 empresas tem que ser algo totalmente diferente. Houve um caso que o pessoal da licitação aqui de Canoinhas pegou. Houve um caso que pegou e travou. Muitos outros passaram. E ele acabou ganhando essas licitações que se referiam a transporte de cascalho, que eram feitos com maquinários que agora, chegamos no ponto aqui de Canoinhas, né? Portanto, descobre-se que boa parte pertencia ao Adelmo Alberti e alguma coisa também ao prefeito Beto Passos. De que forma, né? Isso está na delação premiada do Adelmo Alberti. Ele fez uma delação premiada com o Ministério Público. Isso é um fato que eu estou trazendo agora para vocês aqui, que a gente descobriu de bastidores, né? E nesse processo de delação premiada, ele entrega, então, o esquema aqui de Canoinhas, tanto o prefeito Beto Passos quanto o vice-prefeito Renato Pique. O que ele diz? Ele diz o seguinte: o Josiel diz aquilo que a gente já vinha aventando, né, Poli? O Josiel não fez negócio escuso só com Bela Vista do Todo. E tem sim fraude nesses processos licitatórios de Canoinhas, que configura num esquema muito semelhante ao que rolava lá em Bela Vista do Todo, que era como é que funcionava. O prefeito comprava caminhões, né, colocava o nome do Josiel e facilitava as licitações para que ele ganhasse, e dessa forma o dinheiro que era faturado pelo Josiel Dembinski ia para o pagamento, né, boa parte ia para o bolso do próprio prefeito. O que o Ministério Público fez nesses últimos meses foi juntar as peças, né? Quebra de sigilo de um, quebra de sigilo bancário de outro, os pagamentos. Teve até o momento em que eles citam na denúncia, que também está em segredo de justiça, mas muita gente já recebeu aí em WhatsApp, e a gente confirmou a veracidade, a autenticidade, né?
O Josiel falou que o Beto Passos tinha cometido um pecado. Qual que seria o pecado dele, né? Ele teria ido com o irmão, Márcio Passos, a Curitiba comprar os caminhões. E aí você tem registro de câmera de segurança, você tem registro em fotográfico, você tem a geolocalização deles, que eles estiveram no mesmo dia, eles e o Josiel, em Curitiba, né? Fazendo aí a compra de caminhões que seriam usados depois pelo Josiel nessas negociatas, né? Uma coisa também que o Adelmo Alberti diz, né, é que quem intermediou o contato entre PIC, Beto e Josiel foi Nilson Kuchaski, que à época era o secretário de obras de Beto Passos. O Nilson que saiu atirando, né, depois disso, saiu fazendo várias denúncias, saiu falando cobras e lagartos do PIC, do Beto Passos, mas que de fato, segundo a denúncia do Ministério Público, foi quem iniciou esse processo, fez o elo, né, entre o Beto Passos, o PIC e o Josiel Dembinski. Dito tudo isso, né, Poli, parece que a gente está aí num esquema de arapongagem, né, de espionagem e tudo mais. Até né? Para quem leu, né, Ednei, a denúncia, você vê que é um esquema muito grande, né, e não envolve, assim, são muitas pessoas, muitos imóveis, muitas quantias em dinheiro, maquinários. Então foi uma pesquisa bem intensa, assim, é uma coisa, é bem cinematográfico até, né, porque o envolvimento de diversos atores políticos, agentes públicos, né, então é um envolvimento de muita gente numa coisa que de repente tomou uma proporção muito maior do que se esperava. Exatamente. O que eu falei aqui foi de uma das pontas, né, que é o Josiel Dembinski. A outra ponta estaria na família Dams, que é proprietária do coletivo Santa Cruz, aqui de Canoinhas. Essa outra ponta, também denunciada pelo Adelmo, vem na esteira do transporte escolar, das contratações para o transporte escolar. O que eles diziam é que a família Dams chegava a dar presentes caríssimos para outras empresas, para elas não participarem dos certames, né? Ou se participassem, jogassem o valor lá em cima para que eles ganhassem. E aí comprovado, né, com transferência de veículos e tudo mais, em nome dos empresários, ou filhos, ou parentes, enfim. Uma Toyota Hilux, no nome de um dos empresários, e 10 mil reais no caso de outro. Isso. Né? Para vocês terem uma noção do que a gente está falando aqui, um dos empresários chegou a dizer que decidiu fazer a denúncia, né, para o Ministério Público, porque chegou a ser ameaçado pelo vice-prefeito Renato Pique, que teria dito que por ele a esposa desse empresário já estaria viúva, né, para vocês terem uma ideia da dimensão da coisa. Esse empresário que aceitou receber propina para não participar do processo licitatório ou para facilitar a vitória do coletivo Santa Cruz. Aqui cabe, Poli, uma explicação do que é o coletivo Santa Cruz para o município de Canoinhas. O coletivo Santa Cruz é uma empresa que tem mais de 70 anos, se não me engano, mais de 50 tenho certeza que tem, e ela foi criada justamente para suprir uma necessidade do município, que era a questão do transporte coletivo, que é aquele transporte do ponto em ponto, né, de ônibus que tem aqui, que sempre teve aqui na cidade, né? E eles, há muitos e muitos anos, operam sem licitação neste setor. Né? Há muitos anos. Houve alguns períodos, o Leoberto Weiner chegou a ser condenado, depois conseguiu reverter isso, porque não fez processo licitatório para que, se tivesse uma empresa aqui em Canoinhas realmente credenciada para fazer o serviço, então sempre foi na precariedade, no contrato precário, que o coletivo Santa Cruz operou aqui na cidade, porque estranhamente os prefeitos não faziam processos licitatórios para esse serviço, que é o serviço de transporte coletivo. E isso vem de décadas, né? E eu sempre questionei como jornalista isso, até que um dia saiu essa condenação do Leoberto, depois ele conseguiu reverter, né? Mas tudo bem, essa é uma questão. O que está implicado aqui não é transporte urbano, o que está implicado aqui é o transporte escolar, que envolve muito mais dinheiro, né? O transporte urbano hoje, de fato, ninguém tem interesse. Por quê? Porque ele é muito dispendioso, né? Ele é muito caro. Você tem que ter cobrador, você tem que ter... E até que para você atender a demanda do município, você teria que ter várias linhas, né? Sim, exatamente. Então hoje ninguém mesmo se interessa por isso. Até essa argumentação de que não se faz o certame porque não tem empresa interessada, até se encaixaria, porque de fato hoje não rende. Combustível nas alturas,
tem muito funcionário, muito motorista para você pagar, hoje não tem mais cobrador, eles conseguiram suprimir, né? E muito baixa demanda. Por quê? Porque as pessoas estão optando por outros tipos de transporte. Você vê aí o grande volume de carros que tem em Canoinhas. Não é só carro, é a moto, a bis, né? É a própria empresa que fornece o transporte, né? A bicicleta, as pessoas estão se virando, né? Como dá. E aí, o que resta pro transporte coletivo? Idoso que não paga, né? É esse o maior cliente do transporte coletivo. Mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o transporte escolar, que esse sim rende muito dinheiro. Importante, né, Ednei, lembrar que em Bela Vista do Toldo, o transporte escolar também foi uma das pedras no sapato, né? Exatamente. Também foi um dos problemas. Foi uma das questões. E hoje eles não conseguem licitar lá em Bela Vista, Poli, empresa de transporte escolar, porque a exigência de idade dos veículos, ninguém se encaixa. Ninguém que tem interesse se encaixa. Aí o que acontece? Eles abriram 2 vezes o processo licitatório lá, ninguém foi, e eles estão fazendo por linha, né? Por linha e de ofício, né? O prefeito está assinando os contratos com os interessados, porque não tem ninguém para participar da licitação. Agora, o transporte escolar era nesse esquema, abria-se a licitação e fazia-se, comprava-se, né, os outros, essa é a acusação do Ministério Público, que fique bem claro, comprava-se, né, as outras empresas, negociava-se com as outras empresas e garantia essas linhas para o coletivo Santa Cruz. Essa é a denúncia do Ministério Público. E em troca, claro, o prefeito e vice ganhavam alguma coisa da empresa. E dessa forma a empresa ganhou várias linhas do transporte escolar aqui em Canoinhas. Então, para vocês, quem ainda não viu lá no J+, quem que foi preso, né? Ou que pelo menos teve mandado de prisão decretado. Foi o próprio prefeito, Beto Passos, Renato Pique, o ex-secretário de obras do governo Passos, Nilson Kuchaski, o empresário preso na terceira fase da Pater Filho, Josiel Dembinski, que voltou então para a prisão, né? Porque ele tinha sido solto, agora volta. O irmão do prefeito, o Beto Passos, o Márcio Passos, a servidora municipal Amanda Suchara, essa aqui ela é responsável por fiscalizar o serviço prestado pelas empresas do Dembinski. O sobrinho do vice-prefeito, a dona José Gortinski Borba Fernandes, e o funcionário da revenda de automóveis do vice-prefeito, o Sidney José Teles. Aqui cabe um parênteses, o vice-prefeito Renato Pique tem uma revenda de carros, a Brasil Veículos, que era administrada pela dona Irã, e tinha entre os funcionários o Sidney. E ele teria usado contumazmente, né, várias vezes, eles como laranja. Tanto é que o Sidney é uma pessoa que tem problemas, segundo o Ministério Público, tem problemas com álcool, é uma pessoa que não tem condições financeiras. Mencionando, né, que foi preso por dirigir embriagado. Foi preso por dirigir embriagado, mas tinha um vasto patrimônio. Tinha inúmeros veículos em seu nome, né? Inúmeros veículos em seu nome, bem dito, Poli. Esses, então, gente, tiveram o mandado de prisão preventiva, que é aquele que você não tem prazo, né? Você explicou hoje no Fala Cidade. Ou seja, pode ficar lá por um bom tempo. Enquanto está acontecendo a investigação, né, essas pessoas são pessoas que o Ministério Público considera que podem ocultar documentos ou atrapalhar de alguma forma, coagir, enfim, atrapalhar o processo de investigação, né, Ednei? Esses, então, prisão preventiva. Mas aí foram decretados por 5 dias as prisões temporárias, que justamente é isso. Prisão temporária, 5 dias, mas pode ser prorrogado por mais 5. Esses são, né, que tiveram essas prisões temporárias decretadas. O secretário de administração de Canoinhas, Diogo Seidel, e os empresários Rodrigo Dams, Wilson Dams, Carlos Eduardo Dams, Wilson Osmar Dams Filho, todos do coletivo Santa Cruz, e do Gustavo Lima Rocha e Eduardo Lima Rocha. Né? Esses, eu não sei exatamente a que eles são ligados. Da GM é uma instaladora. GM Instaladora. Certo. O que nós temos da informação dessas pessoas? Onde elas estão? Como elas estão? Prefeito Beto Passos e Renato Pique passaram o dia no fórum, assim como os outros. Eles passaram o dia dando depoimento no fórum da comarca de Canoinhas. E agora, 6 da tarde, o prefeito Beto Passos foi encaminhado para o presídio de Joinville e o Renato Pique para Jaraguá do Sul. Preciso confirmar no J+, essa informação saiu agora há pouco, e o J+, está postando, mas se não me engano são essas 2 cidades. Joinville e Jaraguá do Sul, Poli. Isso, muito se especulava, né, Ednei, que eles já teriam saído do município, para onde teriam ido. O fato é que passaram o dia prestando esclarecimentos aqui no município de Canoinhas mesmo, e agora, no período da tarde, cada um foi transferido para um município diferente. A Isabel acabou de postar a reportagem lá no site, né? Então, o prefeito Beto Passos foi encaminhado para o presídio de Joinville e o Renato Pique para o presídio de Jaraguá do Sul. E 6 dos presos
já estão no presídio de Canoinhas, no presídio regional de Canoinhas, 6. Mas a gente teve 15 mandados expedidos. Então a gente tem aqui, a gente sabe o destino de metade desse pessoal. Pode ser que, né, isso a gente não tem essa informação ainda, alguns desses que tiveram mandado de prisão decretado, por algum motivo ou outro, não tenha sido preso. Exatamente, pode não estar na cidade, né? Algum outro motivo que a gente ainda desconhece. Só se sabe que foi, né, expedido o mandato. Expedido o mandato. Poli, uma coisa que eu ouvia, você ouvia, quem está com a gente aí ouvia, eu vou pedir pro Harry que está acompanhando ali, selecionar alguns comentários e imprimir para mim, que aí eu vou ler aqui no ar alguns comentários que ele acha ali que são mais bacanas, até para que vocês também possam interagir, se quiserem fazer perguntas, né, que a gente possa responder, claro, a gente faz. Pode imprimir para nós, por favor, as questões que você achar mais interessantes aí, Harry. Com quantas pessoas nós estamos agora? 667. Obrigado, gente, pela audiência, tá? O que eu gostaria de comentar com vocês, e que eu falei aqui para a Poli também, porque eu sei que a gente ouvia esses comentários, né? Era do quanto que o prefeito Beto Passos havia aumentado seu patrimônio, né? Especialmente a partir desse segundo mandato. Isso já foi uma discussão, não, no período eleitoral, né, Ednei? Isso já foi, tanto que se entrou no mérito da história da coxinha e tudo mais a partir dessa discussão no período das eleições de 2020. O pessoal do tribunal, o pessoal do Ministério Público fez as contas e chegou a impressionante cifra de 488%, não é uma cifra, mas é um número de 488%, foi o que aumentou o patrimônio do Beto Passos de 2016 para 2020, baseado no que ele prestou ao TSE. E aí eu passei a meia culpa. E tá bem grifado, né? Declarado. Declarado, não quer dizer que seja oficial. 900 e poucos mil, né? Mas está grifado, inclusive, pelo próprio Ministério Público, sugerindo que talvez possa ser uma coisa diferente disso, né, Ednei? Exatamente. Com salário de R$ 13.400 como prefeito, sua única ocupação, o Beto conseguiu comprar uma casa no valor de R$ 700 mil e um posto de combustíveis aqui no centro da cidade. Em 2016, na eleição daquele ano, o prefeito declarou patrimônio de R$ 157.100. Em 4 anos, esse patrimônio aumentou 488%, chegando a R$ 923.800, quase R$1 milhão. E como a Poli diz, o Ministério Público destaca, né? Isso é o que foi declarado, né? E aí você faz as contas, né? Com um salário de R$14 mil, você não vai conseguir tudo isso, né? Só para o que o Ministério Público descobriu, né? Pode ser que haja mais coisa aí. Até porque a menção, né, nessa denúncia de imóveis, né, de propriedades que seriam do prefeito, estariam no nome de outras pessoas, inclusive citando essas outras pessoas, né? Gente? Exatamente, tem isso daí também. Ontem, na minha coluna, hoje na minha coluna eu postei uma fala da vereadora Juliana Maciel ontem na Câmara. Ela levantou uma questão bem pertinente, que é o seguinte: por que foi alugado aquele terreno, aquela área, né, próximo à BR-280, para se levar o parque de máquinas da Secretaria de Obras, né, Poli? Ela questionou por quê? Teve concorrência? Não teve? Não, se sabe que não teve. O prefeito foi lá e deu canetaço e alugou, alegando que não havia outra área na cidade condizente com o que eles buscavam. Um aluguel de R$19 mil, diga-se, né? R$19 mil por mês o aluguel dessa área, né? Que ficaria na saída da BR-280 ali, pela rua Marechal Deodoro. O Ministério Público também estava de olho nisso, né? E uma das coisas que eles acharam extremamente estranha, né? É que a esposa do secretário de Desenvolvimento Econômico, a Karina Cubas, esposa do Fabiano Freitas, teria dado de presente para o prefeito Beto Passos um Jeep Compass. Um Jeep Compass, né? Um carro que é avaliado em mais de R$100 mil, né? Teria dado de presente. Consequentemente, meses depois, o prefeito, então, aluga essa área que ainda no ano passado era do Fabiano Freitas, seu secretário de Desenvolvimento Econômico, mas que para fins de a coisa não ir ladeira abaixo, ou seja, não dar ruim, não azedar. Não ficar tão na cara também. E também não poderia, né, por ele ser secretário, não poderia alugar um patrimônio do secretário. Foi passado para o nome de uma empresa que é do pai da Karina, do seu José de Cubas Batista, a OCC, Organizações Cubas de Comunicação. Então teria sido passado para ele esse imóvel, né, isso que o Ministério Público disse, sempre frisando. E aí, dessa forma, está lá nos papéis, documentos, você pode vasculhar isso aí,
está lá escrito, né, que o aluguel é entre a prefeitura e a OCC, Organizações Cubas de Comunicação, de José de Cubas Batista, pai da esposa do secretário de Desenvolvimento Econômico. Tudo isso soou muito estranho, obviamente, aos ouvidos do Ministério Público, e eles citam isso na denúncia, né? Salvo engano, né, esse veículo Jeep Compass foi o veículo que foi registrado indo para Curitiba. Exatamente. Né, exatamente. No dia da compra dos caminhões. Bem dito, o Poli. Aí eles dizem assim, né, o Ministério Público, automóveis avaliados em 6 dígitos são doados para assegurar o resultado de um procedimento licitatório, e nem o mais perdulário e economicamente inepto administrador abriria mão dessa quantidade de dinheiro em um negócio de ilegalidade imanente, se não fosse obter proveito financeiro compensatório, né? Quer dizer, está dizendo aqui que é uma negociação minimamente suspeita, né, por parte do prefeito Beto Passos e também do seu secretário de Desenvolvimento Econômico, né. E a questão do posto, eu não lembro se eu falei aqui exatamente o que eles estão colocando aqui, né, com relação ao posto. A casa, né, a casa de R$700 mil, a promotoria cita um suposto acordo para que, em troca do possível desconto, né, da negociação ali mais amigável, o Beto Passos empregasse a vendedora do imóvel, e de fato isso aconteceu. Então pode ser que essa vendedora do imóvel, ela não tenha feito o negociato e tal, mas o fato é que ela foi empregada na prefeitura. Isso é público e notório. E isso pouco depois de vender a casa para ele. Coincidência ou não, né, existe esse registro, como não é uma admissão em concurso, né, mas como cargo comissionado. Cargo comissionado, exatamente, né, porque o concurso ainda você consegue, né, de certa forma, justificar, né, entre aspas, justificar essa situação. Mas ali, nesse caso, ficava bem complicado de falar. Então, aí no dia 15 de julho do ano passado, um posto de combustíveis no centro de Canoinhas foi adquirido pelo prefeito Beto Passos, né? De acordo com o prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti, o posto Passos foi utilizado para branquear o dinheiro obtido com os desvios referentes aos procedimentos licitatórios fraudados com a ajuda do empresário Dembinski, também preso pela segunda vez hoje, né, Paulinho? Exatamente. Aí tem esse registro, né, Ednei, do posto como uma tentativa de como que a gente vai dizer, de esconder algumas coisas, de tentar legalizar algumas coisas que não estavam tão certas assim. Exatamente, né? Eu vou ler alguns comentários que o Harry separou aqui pra gente, né? O Tiger Cat está falando aqui, né? Muito boa atuação da polícia e Ministério Público. Quando essa operação vem para Três Barras? Não existe nenhum indício de que Três Barras tenha qualquer envolvimento, tá? Isso que fique claro. Não há nada assim de concreto sobre nada relacionado a Três Barras, absolutamente nada. O Chagas está comentando, está na hora do povo canoinhense parar de reeleger prefeitos e vereadores. Não importa se existe essa possibilidade, votem pela repaginação do poder. E aqui a gente entra numa questão que a gente comentou hoje no programa. Vereadores, porém. Exatamente. Eu acho que é uma questão de capital político que se discute agora, né, Ednei? Eu acho que talvez é muito simbólico isso acontecer no período de março, que tem tantos agentes políticos se descompatibilizando dos cargos, fazendo trocas de partido, né? O próprio Renato Pique era pré-candidato a deputado, e aí a gente vê como os vereadores vão se utilizar disso, porque até pouco tempo atrás estava se justificando todo esse aluguel dos terrenos e tudo mais, né? Eu acho que essa questão da eleição é uma coisa que a gente acaba no programa ali no Fala Cidade, a gente fala bastante, desse cuidado, dessa análise que se faz ou não se faz, e aí acontece isso que a gente tá percebendo agora. Não vamos esquecer que William Godoy, um dos maiores aliados do prefeito Beto Passos na Câmara, um dos mais fiéis aliados do prefeito na Câmara, agora é o prefeito, né? A ordem é essa. Se você não pode, na impossibilidade do prefeito e do vice assumirem, entra-se o presidente da Câmara. E por coincidência, o William Godoy. Ele gravou 30 segundos, agora à tarde, né? Um comunicado, um vídeo aí de 30 segundos, em que ele fala muito vagamente ali que está em busca de informações, né? Colaborando com as investigações, Colaborando com as investigações, né? E que a preocupação é manter os serviços públicos funcionando, né? Exatamente. Ok, aí é a parte aproveitável do que ele fala. Porque o restante do que ele fala ali é né, cerca Lourenço, né? Uma coisa pra gente ficar pensando, tá, mas o que ele quer dizer com isso, né? Porque, primeiro, ele é um aliado do prefeito, ele não pode mudar isso da uma hora para outra. Então, ele também tem que dar explicações. Ele e os outros 5 vereadores da situação. Hoje à tarde teve sessão da CPI dos livros,
Eu não consegui assistir porque não foi transmitido, dizem que vão colocar no ar, sabe-se Deus quando. O vereador Homer, fez uma live que ninguém ouviu, porque era distante demais, não dava para ouvir, mas eu fiquei sabendo que lá eles nem comentaram sobre esse assunto. Enfiar a cabeça com uma avestruz, né, enfiar a cabeça no buraco com uma avestruz não vai funcionar. Né, eles têm que vir a público e justificar por que eles defenderam um governo que está agora preso ao longo de tanto tempo sem saber de nada. Né? São tão inocentes assim? O próprio William Godoy tem que explicar isso. Né? Ele, ontem, na sessão da Câmara, ele fez uma defesa enfática do prefeito com relação ao aluguel do terreno ali da BR-280. E que, inclusive, foi desmascarado na própria sessão pela Juliana Maciel, que disse, não é isso que você está falando, porque eu acompanhei o processo, não teve história de pesquisar em outras imobiliárias, que ele disse que foi pesquisado com outras imobiliárias, e chegou naquele preço. Né? 12, ela disse, foi o próprio proprietário que pesquisou. Aí, né, tem alguma coisa errada aí, né? Eu vou licitar e eu mesmo vou encontrar os concorrentes para eles dizerem que não querem. Peraí, não é por aí que funciona, não é assim que a banda toca. Existe uma comissão que avalia valores na prefeitura, Exatamente. Não tem? De terreno. É uma comissão de avaliação, né, Poli? Tem todo um critério para ser avaliado, né? Todo um critério, não se apresentou localização, isso. Tamanho, né? É. Tem gente mais habilitada para falar sobre isso, sobre nós, como se avalia, mas o fato é que tem algumas coisas que não foram vistas, né? A função do vereador é fiscalizar, e aí faltou, ou se omitiu, ou, enfim, tem alguma coisa bem estranha nisso. E aqui não está se falando nada dos livros, né, da CPI dos livros. Mas por que tanto empenho em afogar a CPI dos livros, em trocar de direção, tudo isso? É também questão que tem que ser avaliada. Então, de nada adianta a gente prender prefeito, prender vice-prefeito, e aí coloca no lugar um aliado dele, né? De nada adianta. Não estou falando que eles têm culpa no cartório, que eles são culpados de alguma coisa, mas que eles nos devem explicações, nos devem, né? Porque eu tô lá com a Poliana o dia todo, fazendo programa lá, tô com ela aqui, de repente ela presa e eu digo, eu não sei de nada. Tudo bem, eu posso dizer isso porque a gente está falando de uma relação particular, né? Uma relação trabalhista, vamos dizer assim. Mas quando a gente está falando de aliado político, meu filho, é diferente. Tem sim que prestar. Até porque a função do vereador é fiscalizar, né, Ednei? Até porque é essa a função deles, né? Viviane também tá aqui espantada. Obrigado, Viviane, pela audiência. O Nilson Souza. Agora, muitos envolvidos vão querer dizer que foram obrigados. Orientação de advogados, né? Tem isso também. Tem gente que vai entrar nisso, né? A gente até comentava em off, tem gente que vai entrar nisso, talvez sem dever tanto, né? Acabou fazendo vista grossa para alguma coisa e vai acabar segurando o rojão. Duas categorias, né? Inocentes úteis e puxa-sacos mesmo, né? Aqueles que puxam o saco, eles nasceram para puxar saco, não sabem, né? É o destino deles. Então eles puxavam o saco dessas pessoas e agora pode ser que paguem com isso, né? Porque tem também aquela categoria de pessoas que vão ter que sair na rua, né? Escondendo o rosto porque compactuaram, né? Mesmo sem saber exatamente, ou defenderam cegamente quem não merecia a defesa, né? Comentário do Marlon Voigt, não existe crime perfeito, agora esperar as provas e os indícios para punir os culpados, né? Bem dito, Marlon. O Yarocheski tem que investigar o estacionamento rotativo também. Aí já não sei, é outra questão. O montador de móveis, será que tem coxinha no presídio? A Jace de Maria, espero que o município receba com juros o que lhe foi subtraído licitamente. Bem dito, viu, ô Maria? Que é o que vai acontecer, não sei se com juros, mas é o que está acontecendo já em Bela Vista do todo, né? Que o próprio prefeito Alfredo César Dreyer esteve conosco no programa comentando, né? De algumas coisas que vão voltar ao município a fins de sanar um pouco do que o erário municipal foi destituído. Bem dito. Show-ao, existe possibilidade dos ônibus do coletivo Santa Cruz não trabalharem nesses dias, né? Pois, estão todos presos, né? Então, foram todos, teve mandado de prisão de todos os principais administradores, mas creio que o contrato permanece vigente, né? Se o contrato não for encerrado... Tem o transporte escolar e tem o transporte urbano, né? Mas creio que continue. É uma boa pergunta, viu? Para a gente fazer para o pessoal do coletivo. Viviane Possonski, o estado de veículos do transporte escolar é péssimo e nunca houve fiscalização. Sistema nojento que coloca em risco a segurança dos alunos. Aos que assumem em seu lugar, que sirva de exemplo. Mas recebiam bem, viu? Recebiam bem aí para fazer esse serviço, viu, Viviane? Chagas é vergonhoso para os canoinhenses. Infelizmente, a ambição e o dinheiro fácil faz com que o ser humano perca os seus princípios morais. Pois é. E Ali Deitos, que triste saber de tudo isso de Canoinhas. Espero que tudo seja esclarecido. Um beijo, Ali, foi minha colega de
de trabalho, jornalista também. Beijo, né? Ali. Pois é, essa questão aqui da vergonha, né? Porque vê, hoje Canoinhas está notícia. É um dia muito triste, né? É um dia muito triste. E a gente pediu até para o Fernando Tokarski, nosso historiador, dar uma pesquisada se a gente já tinha tido prisão, né, de prefeito, e não. É a primeira vez que um prefeito é preso aqui em Canoinhas. E é triste, como você falou, né, Poli, porque é uma pessoa que a gente acompanhou a trajetória. Eu trabalhei junto com o Beto Passos. Sempre demonstrou ser uma pessoa correta, né? E até eu comentava hoje no programa... foi um crítico ferrenho de administrações sim, e tudo, né? Sim, usava o rádio para isso, né? Usava a Rádio Clube para isso, para bater em políticos que muita gente aplaudia porque achava assim, o Beto tem razão, né? Tem que bater mesmo, né? Foi extremamente incisivo na oposição ao Leberto Weinert, né? Quando foi vereador. Isso, claro, o projetou, porque ser oposição há uma projeção, né? Quando você é oposição. E ele nos surpreende com isso, né? Mas devo dizer que no primeiro mandato a gente nem sequer desconfiava. Quando começou o segundo mandato, que parece que ele fez um libera geral aí, né, Poli? Na verdade, eu acho que até um pouco antes, né, Ednei? Porque se a gente for pensar, a prisão do Orildo foi em meados de 2020, 2020. Né? Então, dali em diante que começaram todas essas especulações. E a campanha de 2020, uma das coisas que foi batida foi a história da coxinha, que vira e mexe a gente tá lembrando, que não faltam, né, memes hoje, no dia de hoje falando sobre isso, que foi como que um vendedor de coxinhas não poderia e tudo mais. Então, a partir dali já estava se questionando, né, Ednei? Que se usou, né, exatamente, isso como um argumento aí e funcionou, parece, né, porque foi reeleito. Então, isso parece que deu certo. Agora, você falou aí de uma situação que eu acho que também os nossos amigos internautas devem estar se questionando, né? O Renato Pique despontava como o nome para disputar uma vaga na Assembleia. Agora muda todo o cenário. Inclusive, né, há poucos dias ele esteve no programa do Biluca falando que todos os pré-candidatos se juntarem, vão fazer uma pesquisa, ver quem tem mais condições, eu abro mão se eu não tiver mais condições. Perde-se muito, né? Eu acho que perde, assim, esse capital político vai abaixo, né, Ednei? E ganham os outros, né? Que agora usam essa prisão como palanque. É isso que vai acontecer. A tendência agora, né, é a oposição se sobressair, né? É o momento deles, eles vão usar isso. Eles vão saber usar isso também politicamente, né? Também é um porém, né? Especialmente o pessoal do MDB ali, que já tinha 3 pré-candidatos, né? É a chance deles agora. Abriu-se esse flanco, né? E até aqui, eu falei ainda com o Renato Pique na quinta-feira passada, ele me disse que inclusive hoje ou amanhã, ele me daria uma entrevista afirmando para que partido ele iria, porque possivelmente ele ia sair do PL, porque se criou um time de estrelas ali com a ida do Bolsonaro para o PL, né? Então, e aumentaria muito o número de votos que ele teria que conseguir para ser eleito deputado estadual. Então, estrategicamente, ele ia trocar de partido. Possivelmente Patriotas, estava essa conversa. Agora, claro, tudo muda, né? E abre-se esse flanco para a oposição. Exatamente, né? O MDB que vem despontando, né? Vem sendo citado vários pré-candidatos, a ver como que isso vai se desenrolar, né? Tem uma pergunta bem bacana aqui da Manu Jubanski. Possibilidade de novas eleições? Ô Manu, o que acontece? O William Godoy, ele é prefeito interino, né? É exemplo do Alfredo César Dreyer lá em Bela Vista do Todo. Por que eles são interinos? Porque os mandatos dos prefeitos não foram cassados. A Câmara de Vereadores de Bela Vista do Todo, que já tem um bom tempo para fazer isso, não quer fazer isso, porque há um grande número de aliados do prefeito lá na Câmara. O Adelmo Alberti elegeu 7, né, do time dele. 7 vereadores. 7 de 9, né? 7 de 9. Você tem 2 de oposição lá que não foram eleitos com o apoio do Adelmo. Por isso que ele não é cassado. Houve uma tentativa de cassar no TSE, o TSE inocentou. Por outra questão, que era a compra de votos. Por esse motivo, o Alfredo César Dreyer não foi destituído também, né? Exatamente. Para a questão eleitoral, eles foram isentados, né? Qual, então, a chance do Adelmo ser destituído do cargo? Justiça. Porque ele ainda não foi condenado. Ele não foi sentenciado. Ele está preso aguardando julgamento. Quando houver esse julgamento, essa sentença, pode estar lá a perda do mandato. E aí, então, eu não sei exatamente se faz... Bom, nesse caso, daí assumiu o Alfredo mesmo, né, que é o vice.
porque ele não está envolvido nessas acusações que o Adelmo responde. Então, daí, efetivamente, o Alfredo César Dreyer é empossado. Mas você perguntou de Canoinhas. Diferente de que Canoinhas. É diferente, né? Que é diferente. Por quê? O prefeito acabou de ser preso. Nem se sabe quanto tempo ele vai ficar preso. Prefeito e vice, né? E vice, né? Exatamente. Por isso que, né, na linha sucessória está o William. Mas isso é temporário. Por quê? Porque pode ser que lá para frente eles sejam condenados, ou não, né? Aí não acontece nada, mas ser condenados pode acontecer de eles de se fazer uma nova eleição aqui em Canoinhas para se eleger um novo prefeito, porque né, está no segundo ano ainda de mandato. Se algum advogado está assistindo e for diferente, porque muda muito a legislação... até porque não é crime eleitoral, né, Ednei? Exatamente, até porque não é crime eleitoral, muito bem lembrado, Poli. Se algum advogado está assistindo e pensa diferente, comenta aí que o Harry já passa para a gente aqui a informação, né? E muda muito. Por exemplo, tinha uma época que se dizia assim, se o prefeito perde o mandato nos 2 primeiros anos, nova eleição. Se for nos 2 últimos anos, é o segundo colocado. Que foi o caso de Major Vieira anos atrás, exatamente, quando o Orildo assumiu, né? Mas muda a todo momento, gente. A legislação muda muito. A Josi Dranca, qual o envolvimento... eu nem vou falar da empresa aqui, porque eu não sei esse envolvimento da empresa. Fala da Malon, né? Tudo bem, da Malon. Mas não sei, gente. Não tem envolvimento. É importante destacar que essa denúncia que foi confirmada tem nomes... Alguns nomes são iguais, mas aquela primeira lista que circulou em grupos de WhatsApp, né, Ednei, não foi confirmada. E pode ser também, estou especulando, tá? Que envolveram o nome da revenda, porque foi um desses veículos que foi comprado de forma suspeita, pode ser que tenha sido comprado lá. Mas daí a empresa só tem esse envolvimento, né? Só teria esse envolvimento. O Maurício pergunta, seria justo gasolina de graça no posto agora para começar o abatimento do valor do voo? Boa ideia, né? Que tá caro. O Leonardo, um prefeito vai delatando o outro, logo estarão todos presos. É o que está acontecendo, né? O que a gente está vendo. O Carlos Edu, interessante que dinheiro para pagar o salário dos professores não tem. Pois é, e os professores estavam muito bravos, né, Carlos? E vem no momento, né, Ednei, tudo isso acontecendo, a gente já vinha comentando isso no programa, eu acho que de uma falta de sensibilidade política, porque vários projetos polêmicos vêm sendo discutidos nos últimos tempos. Vários. Nós estamos falando do corte da regência, estamos falando na locação ali que foi citada, mas estamos falando também no aumento do salário de alguns cargos comissionados. Então, vem tudo isso num momento bem turbulento para a administração. E tudo muito estranho, né, Poli? Sem discutir, sem analisar, metendo o carro na frente dos bois. Até uma coisa que me chama muita atenção é que, para quem acompanha, né, as publicações oficiais, Canoinhas vem há alguns dias com pouquíssimas publicações. Pouquíssimas publicações. Então, alguma coisa de estranho, né? Enquanto você vê todos os outros municípios publicando portarias, decretos, editais, Canoinhas vinha com um número muito abaixo do que se tinha até então. Eu tinha percebido isso também. O Maurício, né, pelo menos o prefeito conseguiu se formar antes de ser preso. Ele se formou em direito no sábado, né? Não vai para a cela comum. Será que foi pensado? Maurício, isso não existe mais, né? Isso existia, já houve. Mas hoje não tem mais esse privilégio de quem tem curso superior. Também é uma coisa que talvez eu estou errado, mas que eu me lembre, isso aí caiu, não tem mais. O que o prefeito tem é foro privilegiado, isso, né? Ou seja, ele tem que ser julgado no TJ e não aqui na comarca, tá? Na Justiça. Chay Schwartzman, agora vamos saber se realmente os professores que estavam quebrando a prefeitura. Pois é. E o Diogo Bech, o Ednei, parabéns pelo seu trabalho, você foi um dos poucos que fez trabalho de jornalismo de verdade aqui em Canoinhas. Obrigado, Diego, valeu mesmo, ainda mais vindo de você, que também foi uma pessoa que apanhou aí, né, em várias vezes, né. E Maurício comentando que o poder corrompe. Pois é, né, nesse caso aqui é lamentável, porque eu sempre falo, o Beto Passos tinha a chance de fazer diferente, né, primeiro que ele foi eleito sem ter, assim, grandes compromissos, né. Quem que trabalhou na campanha para ele, né? Diferente, por exemplo, do MDB, e não estou depreciando o MDB, porque o MDB tem uma militância muito grande, então é um grande desafio para o prefeito acomodar todo mundo, agradar todo mundo, né? Por causa da militância muito grande. Muito grande e muito engajada, exatamente, né? Diferente do PSD, né? Que é um partido, era um partido mais recente. Também, né? O MDB tem todo um histórico na cidade. Exatamente, né? Então ele não tinha, ele poderia fazer diferente, ele poderia fazer algo, um mandato mais arrojado, né? Do ponto de vista de que ele não tinha grandes compromissos, né, com empresariado e tudo mais. Mas também agora a gente vem descobrindo que as coisas não eram bem assim, né, tinha assim vários acordos negociados aí que
a operação está desvendando. O fato também que eu queria destacar é que às vezes a gente pode assim pecar pelo excesso, né, de estar falando nesses termos e tal, mas ninguém é preso por acaso, né, gente? Ninguém vai para a cadeia assim do sou inocente, estou sendo injustiçado, né? Ainda mais quando você fala num prefeito. Não é qualquer promotor que consegue, né? O Renato Pique tem uma sobrinha juíza, né? Que trabalhou por muito tempo aqui em Canoinhas. Então, assim, uma pessoa que galgou muitos degraus na escala social, né? Não é prender vamos fazer aqui um termo bem chulo, né? Um ladrão de galinha, né? Um cara que roubou roupa do varal, lá furtou roupa do varal da vizinha, né? Não é isso. É muito difícil. Então, você tem que elencar muita prova, conseguir juntar muita coisa para se chegar ao que se chegou hoje aqui em Canoinhas. Então isso não é nem um pouco fácil, né? Não é nem um pouco fácil. Então para se juntar todo esse conjunto, né, de provas e tal, foi um longo processo aí que o Ministério Público, um árduo processo que o Ministério Público empreendeu até a gente chegar no dia de hoje. E essa denúncia, né, ela é a prova disso, né, Ednei? Ela relata diferentes eventos, diferentes atores envolvidos, né? Momentos diferentes, falo de 2017, como falo de 2020 e de 2021. Então são momentos muito diferentes, episódios licitatórios muito diferentes. Isso me chocou muito, Poli. Isso me chocou muito. 2017 é o primeiro ano do mandato do Beto Passo. E abril, né? É abril de 2017. Abril de 2017. Então já começou a coisa. Ele não foi se corrompendo, né? Se isso ficar provado. Ele não foi se corrompendo. Ele já entrou corrompido, né? Isso que é chocante. Isso que é realmente da gente ficar estarrecido. Abril de 2017, que foi um dos episódios, né, que se relata a respeito do transporte escolar, de um empresário que teria sido beneficiado com um veículo para não participar do certame, né? E aí, né, se a gente está falando de um negócio tão viciado, tão enraizado, de tantos anos, como que você sai disso, né? Uma das coisas também que a promotoria destaca é isso, é impressionante como, mesmo com 2 prefeitos presos, no caso do Adelmo e do Orildo, a coisa continua andando, como se nada tivesse acontecido, né? A compra do posto foi depois da prisão do Adelmo, né? Foi em 2021, né? A questão do terreno foi também, né? O Fabiano passou para o nome do sogro em 2021, né? O terreno. Então, coisas assim, na cara dura, como que pagando para ver. Né? A lei de responsabilidade fiscal, né, Ednei, ela foi pegando muita coisa, e ao mesmo tempo a gente ainda se surpreende com o tanto de coisas que, por algum motivo, consegue se escapar, né? Fato é que a legislação hoje demora, talvez, né, a justiça talvez demore um pouquinho para chegar, mas é muito difícil deixar uma ponta, né, fazer tudo e não deixar uma pontinha sobrando ali que se chegue no que aconteceu nessa história, né? A gente já está se encaminhando aí para o final da live, né? A gente tem 1 hora, pelas regras do Instagram, a gente já tem 50 minutos, né, Harry, de live, né? Qual que é o nosso pico aí de audiência? 735 pessoas, bacana. Obrigado, gente, pela audiência. Não deixem de curtir, seguir a página, né, que é muito importante para a gente. Tem conteúdo exclusivo aqui no nosso Instagram. Então, por favor, sigam a página, né, quem ainda não segue, porque a gente posta conteúdo exclusivo e isso ajuda a gente a fazer o jornalismo que a gente faz, que é o jornalismo independente, sem, né, estar atrelado ao poder público, e o que é muito difícil de se fazer, né, porque é muito complicado você ir na contracorrente, né, do que está no establishment, né, que é quem está lá, e a gente só faz isso com vocês, a gente só consegue fazer isso com vocês, nos dando essa audiência, que faz com que os nossos anunciantes, que são todas empresas privadas, se interessem em anunciar, e dessa forma a gente consegue fazer esse jornalismo independente. Mas para isso precisamos de vocês, seguindo, curtindo, compartilhando as nossas publicações, tá? Só então para fazer um resumo, já que a gente está se encaminhando para o final da live, né, do que a gente falou hoje aqui, para você que pegou pela metade também, a gente está comentando sobre as prisões do prefeito e do vice-prefeito de Canoinhas, hoje pela manhã, pela 7ª fase da Operação Pater Filium. E a gente destacou aqui que notícias de última hora, né, que os dois foram levados, tanto o Beto Passos quanto o Renato Pique, para fora de Canoinhas, ou seja, Beto está no presídio de Joinville e o Renato Pique em Jaraguá do Sul. 6 pessoas foram encaminhadas para o presídio regional de Canoinhas e a gente não sabe o destino das outras... São 15 no total, né? São 15, então a gente sabe o destino das outras 7 pessoas, né?
A gente 7, sabe 13 e 9. Não, a gente falou de 9. 6 pessoas que foram para o presídio regional. Os 2 dá Então 8. isso dá 8. Então a gente está falando de 5, 6, mais 7 7 pessoas, né? 7 pessoas que a gente não sabe o destino. Importante destacar, né, Ednei, que a gente recebeu hoje, durante o programa, e a gente recebe vários comentários de julgamento, e isso não é um papel que nos cabe, né? Eu acho que a nossa função é analisar, é conversar sobre o que está acontecendo, é tentar esclarecer, tentar facilitar um pouquinho nessa montagem desse quebra-cabeça, independente de julgamento ou não, porque o julgamento cabe à justiça, né? Bem lembrado, muito bem lembrado, viu, Poli? A gente não está nesse papel, a gente está aqui para esclarecer e te explicar o que realmente está acontecendo. Uma pergunta aqui da Isabel Massaneira: existe um meio da população conseguir tirar o William, já que ele tem esse contato direto com o Beto Passo e o Pique? Não tem, Isabel, porque não tem nada contra o William. Não existe nenhuma prova, nada que o ligue a essa questão. Ele está absolutamente... Nenhum dos vereadores registre-se, né? Nenhum dos vereadores registre-se. Então não tem como, viu? Só se aparecer alguma coisa, né, que o ligue às acusações que tem contra eles. Do contrário, não há problema nenhum. Até porque a conivência, digamos assim, né, ou esse fechar os olhos para o que está acontecendo, não é um crime exatamente. É muito mais politicamente que vai afetá-lo do que na justiça, né, Ednei? Exatamente. E assim, quando eu falo que os vereadores de governistas têm que vir a público, é porque está lá, nas sessões da Câmara, registrados, as várias vezes que eles defenderam o governo. Está aqui no J+, também, em algumas entrevistas, no próprio William Godoy. Então, o que eles têm que dizer é o seguinte: tá, eu defendi lá, mas eu estava errado, tá? Eu acho que eles devem, pelo menos, esse meia-culpa para a população, não que eles tenham, né, envolvimento. A Renata Yanti fala assim, ó, novas eleições podem acontecer por impedimento ou vacância. O impedimento pode ser dar por sentença judicial ou por impeachment pela Câmara dos Vereadores. Acho que eu não falei isso, né? Que sim, pode ser que a Câmara faça o impeachment, como lá não fez em Bela Vista, aqui pode não fazer como pode fazer, baseado nas prisões, né, Renata? E aí ela está citando aqui a Lei Orgânica do município de Canoinhas, artigos 61 e 63, por simetria à Constituição Federal. Obrigado pelo apoio aí, Renata. Então vamos só interpretar o que ela está falando aqui, o Poli. Novas eleições podem acontecer por impedimento ou vacância. O impedimento pode se dar por sentença judicial, né, condenação, ou por impeachment da Câmara. São as duas situações que daria, então, uma nova eleição, né? Para ficar mais claro, vamos pensar em Bela Vista do todo, né? O prefeito Adelmo não tem uma sentença ainda, né, Ednei? E também não sofreu impeachment, portanto, não perdeu o cargo, não foi destituído do cargo do prefeito, apesar de não estar recebendo os valores que seriam correspondentes ao cargo. Ótimo. Rafael Soares: terra boa para se morar, infelizmente. Canoinhas, né, terra boa para se morar. Infelizmente ruim na questão de emprego, e agora essa política suja que manchou a nossa imagem, tá? Indignado. E a Isabel está dizendo exatamente, Disney, mas com tudo isso, denúncia, prisões, acredito que muito mais pessoas o Ministério Público vai prender ainda. Por enquanto é isso que a gente tem. Estamos esses 15 na nomes. Sétima fase, né? Sétima fase, né, gente? Sétima fase da operação. A gente tem 5 minutos, isso, Harry, 5 minutos para encerrar a live. Eu já vou agradecendo, então, vocês que participaram, mandaram mensagem. Quem mandou mensagem a gente não leu aqui, mas depois a gente vai ler ali. E essa live vai ficar disponível também no J+. O Harry vai editar depois e colocar no ar pra gente essa live, creio que a partir de amanhã cedo, né, Harry? Para que as pessoas possam assistir, então, quem não conseguiu acompanhar a live aqui, né, que assista, então, o vídeo, a gravação depois no site. E queria imensamente agradecer a minha querida amiga, sobretudo, né, mas também uma grande colega, uma grande jornalista, que é a Poliana Orlonski, que topou falar com a gente, fazer essa live hoje comigo, né? É um momento difícil, né, Ednei? É um momento que nós não gostaríamos de estar noticiando, mas enfim, faz parte, agradeço o convite, a confiança, e nos falamos lá no Fala Cidade, nos encontramos no Fala Cidade. Tem também a Fala Cidade, que eu quero que vocês ouçam amanhã, 10h30 da manhã, na 98 FM, apresentado por mim com a Poliana Orlonski. Amanhã vai estar o Luiz Felipe, né? Luiz Felipe, que passou o dia na rua, junto com o Harry, fazendo reportagem de rua. Tá lá uma reportagem já no site, tá lá o dia a dia, que em vídeo, né, trazendo os detalhes da operação. O Luiz Felipe foi na prefeitura, foi nos endereços que o Gaeco, né? Ouviu muita gente. Tentou ouvir algumas pessoas que ele não conseguiu ouvir, também. Xingou o Harry lá no Stories, né? Muita gente até printou e mandou nos grupos. A gente tirou do ar porque não tinha como editar, né?
mas ele começou ali um stories. Porque é tenso pra gente também, porque ninguém quer dar entrevista, ninguém quer falar, e todo mundo tá nervoso, né? E aí o jornalista acaba sendo ali o rebate, né? Acaba sendo... Tanto é que o nosso programa hoje, historicamente, foi sem roteiro, né, Ednei? Porque não deu tempo. Porque não deu tempo, exatamente. Gente, então muito obrigado, viu? Não deixem de nos seguir aqui no Instagram, a gente fica muito feliz e você vai ter conteúdo exclusivo aqui nos nossos stories, nos nossos reels e nos nossos vídeos, além do feed que a gente posta o dia todo, tá? Curta e siga, né? Compartilhe também, faça a nossa propaganda aí, porque isso ajuda a manter o J+, isso ajuda a manter esse jornalismo que a gente faz, tá? Muito, muito obrigado imensamente pela sua audiência e continua seguindo a gente, continua acessando para ter todas as informações, porque vem muita coisa pela frente ainda. Obrigado, gente. Jornalismo independente, a população bem informada. Obrigado. Até a próxima.